E aí galera, beleza? No vídeo anterior eu estava falando um pouco mais sobre o tipo de dado string, né? O tipo de dado texto que pode se colocar dentro de uma variável. Aqui eu vou fazer uma continuação também, vou falar um pouco mais, né? E aqui, como pode ver, é um cartão decorativo que eu fiz, né, no código de hoje. Então vamos aqui ao nosso código. Eu mostrei esse modo de definir as variáveis, né? E o que é uma variável, né? Uma variável é um espaço reservado que vocês pedem para o computador reservar na memória dele, e posteriormente vocês podem usar esse espaço para armazenar alguma coisa, algum tipo de dado, tá? Um tipo de dado texto, um tipo de dado booleano, um tipo de dado inteiro, um tipo de dado real, número real, né? Ou número inteiro, né? Então, tem vários tipos de dados, e aqui eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esse tipo de dado texto que a gente coloca dentro de uma variável. Então, aqui a gente tem esse módulo que eu passei no vídeo anterior de como definir uma variável, né? Então, podemos fazer desse modo aqui, tá? No JavaScript, tirando barra, claro, né? O barra é só um comentário, tá? Mas é nesse modo aqui que a gente pode definir tanto desse modo aqui, né? Que fica até mais bonito visualmente no código e fica até melhor, né? De se visualizar. Ou a gente pode definir as variáveis desse modo aqui, ó, que aí a gente tem que repetir o mesmo comandinho aqui de variável, né? E definir o nome para ela, beleza? Eu acho mais interessante a gente usar desse tipo aqui, ó, desse modo aqui, porque assim fica melhor para ver. Que aí só usa um variável aqui, né? Um var, e aí coloca o nome da variável event 1, por exemplo. Aí pega e bota vírgula, se quiser usar uma outra variável. Aí coloca o event 2, por exemplo. Aí bota uma vírgula, bota event 3, bota vírgula, event 4, e assim por diante, né? Aí depois ponto vírgula, né? E se você quiser declarar mais outras variáveis, aí você faz a mesma coisa, né? Variável 1, por exemplo, variável 2. Aí quando você não quiser mais colocar variável, você só coloca um ponto e vírgula, beleza? Então é assim que se usa a variável, né? Você define ela para que o computador reserve esse espaço, né, na memória para vocês poderem usar. E aqui a gente está colocando algo dentro desse espaço que a gente pediu para o computador reservar. A gente está colocando alguma coisa, e essa coisa que a gente está colocando é um dado do tipo texto. Então a gente está colocando um dado do tipo texto para cada uma das variáveis que a gente criou aqui, certo? Então aqui a gente colocou certinho, né? A primeira variável, o evento 1, a gente colocou birthday, que é aniversário em inglês. A variável event 2, colocamos Christmas, que é Natal, né? A variável event 3, colocamos New Year, que é novo ano novo, né? E a variável 4, colocamos Páscoa. Então aqui, depois da gente definir as variáveis aqui, colocar algum valor para elas, né, algum dado dentro delas, a gente tem um create canvas aqui, esse comando create canvas, que vai criar um molde, né, de trabalho para a gente, de largura de 600 pixels por 400 pixels de altura, beleza? E então aí ele vai executar esse draw aqui, essa função. Aí vai começar com esse comando background em 220, que é um branco, mas nem tão branco assim, né? Vai pintar a cor de fundo, né?
Aí aqui a gente tem esse stroke widget, que ele vai colocar uma borda um pouquinho maior, né, em 2 pixels, ao invés de 1 pixel, vai estar em 2 pixels as bordas. Então notem que essa borda aqui, ela ficou em 2 pixels. Aqui a gente vai ter esse preenchimento, que é esse azul claro aqui, nesse retângulo, né, que eu criei aqui. Aí eu posicionei ele certinho, né? Aí temos esse fio aqui, que é para preencher as letras de branco, né, no caso. E aqui temos esse stroke 0, que ele simplesmente vai pintar a borda do texto de preto. Lembrem que o 0 é o preto e o 255 é o branco, né? Aí aqui a gente tem esse stroke weight, que eu basicamente falo para aumentar o tamanho da borda, né, dessa borda aqui do texto, para que ele fique 5, né, e não permaneça nesse 2, né, para que do 2 ele vá para o 5 e seja um pouquinho mais grossa do que essa borda aqui. Aí aqui a gente tem esse comando text size, que ele aumenta o tamanho do nosso texto. Coloquei em 50 pixels para ficar meio grande e cobrir bastante parte. E aqui a gente tem esse novo comando text big. Aí aqui dentro eu coloquei center, tudo em maiúsculo, que é basicamente está dizendo aqui para a gente que o texto deve ficar principalmente, né, prioritariamente no centro, né? Então aqui a gente tem o nosso texto, um texto fixo, que é esse happy, né? Que significa feliz. É um texto estático, é um texto fixo aqui, não coloquei nenhuma variável nele, e ele está no meio. Aí aqui a gente tem esse segundo comando text, e aqui sim a gente coloca alguma variável, né? Eu quis colocar uma variável dinâmica, né? Porque aqui qual que é a ideia disso? A ideia é fazer com que o happy aqui ele fique estático, né? Ele fique parado, e esse outro texto aqui ele fique dinâmico, ele mude, tá? Eu quero que seja happy birthday, happy Christmas, happy New Year, por exemplo, happy Easter. Então eu quero que seja uma coisa mais dinâmica. Então por isso que eu coloquei a variável aqui. E notem que eu usei esse negocinho, esse mais aqui, né? Esse mais aqui ele serve para concatenar, né? Ele concatena com alguma outra coisa. Ou seja, eu estou concatenando essa variável aqui, eu estou juntando essa variável aqui, né? Que tem o birthday dentro. Eu estou juntando com isso aqui, eu estou juntando com esse outro texto aqui, que é uma string fixa, é um texto estático. Então ele nunca vai mudar, esses 3 pontinhos sempre vão permanecer aqui. O que vai mudar vai ser o que vem antes, né? Vai ser o que está dentro dessa variável aqui, essa parte aqui, né? O que pode mudar. Então, por exemplo, se eu trocar aqui para uma outra, por exemplo, eu não quero mais birthday, eu quero Christmas, agora é Christmas, então eu vou lá e troco a variável aqui, né? Eu coloco a variável 2, faço referência a ela, aí ele vai lá e coloca Christmas. E nota que ele não mexeu nesses 3 pontinhos de afirmação, né? Por quê? Porque é estático, é algo fixo. A única coisa que é dinâmica aqui é o que tem aqui, antes dele, né? Que é justamente a variável que eu uso. Aí, por exemplo, qual que é a ideia? A ideia é que se eu troco aqui, ó, ele troca ali, ó, Happy New Year, ó, coloquei a Event 3, né? Ó, Event 3 está certinho. Ó, realmente ela tem esse New Year dentro, como vocês estão vendo. Aí só muda aqui novamente, ó, ele vai lá e bota Happy Easter, porque Feliz Páscoa, né?
Então, notem que eu posso sempre ficar trocando, né? Eu posso trocar. Agora eu quero o Happy Birthday. E eu chamo essa variável event 1. Eu quero outra. Happy Christmas, eu chamo a variável event 2. Então, onde que eu chamar essa variável aqui, event 2, ela vai ter Christmas dentro dela. Lembrem que é uma caixa, né? Como se eu tivesse colocado o Christmas dentro dela, dessa variável event 3, event 2, quer dizer. E, por exemplo, na event 3, é como se eu tivesse colocado o New Year dentro dela. Eu coloquei realmente o New Year dentro da event 3, como vocês estão vendo aqui, né? Então, por isso que ela vai ter o New Year ali dentro. Então, é assim que funciona as variáveis, no caso, né? E mais tarde a gente pode fazer um algoritmo aqui, um outro código que troque, possivelmente fique trocando em determinado tempo, né? Passa um tempo, ele vai lá e troca para um outro. Notem que já é um passo a mais que dá para fazer, né? Passou um tempinho, ele vai lá e fica trocando, né? Por exemplo, dá para fazer isso. Eu estou trocando manualmente aqui, né? Mas a ideia de se ter variável é que é uma coisa que seja dinâmica, né? Que mude em determinado tempo. E as coisas que são fixas permanecem fixas. Essa é a ideia. Então esse happy aqui, eu deixo aqui porque eu não quero que ele mude, né? Eu deixo ele estático. Eu não preciso de uma variável que fique mudando. A menos que eu queira colocar alguma outra coisa, fazer de meio diferente, né? Mas em si é uma coisa mais fixa, né? Então por isso que eu coloquei fixo aqui. A mesma coisa esses 3 pontinhos aqui, eu quis deixar fixo também, para eu não ter que ficar colocando lá, aqui, né? Dentro de cada variável ficar repetindo esses 3 pontinhos assim, ó. Tá certo? Então, notem que não é interessante fazer isso. É mais interessante que seja algo estático, né? Porque é uma coisa que não se repete, não precisa ficar se repetindo. Então, deixe mais estático, deixa parado, né? No caso, então, é melhor que deixe parado do que ficar repetindo assim, por exemplo. Se você vai colocar em todos, né? É melhor que ao invés de fazer assim, né? De colocar uma coisa que vai ser repetida em todos, deixar só a coisa que vai ser alterada e colocar essa outra coisa que vai em todos fixa, que nem eu fiz aqui, né? Colocar fixa estática, parada. Que aí fica melhor, né? Fica uma coisa mais legível, mais bonita no caso. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar. Então lembrem-se bem dessa concatenação, desse símbolo aqui, né? Que é o mais, que é usado para juntar uma variável com um outro texto ou uma outra variável. Isso aqui a gente vai usar bastante, a gente vai treinar bastante. Se vocês não entenderam bem o que faz ainda, a gente vai usar muito, mas entendam que ele só junta, né, as coisas, ele só junta tudo, e aí através desse comando text ele exibe na tela, no texto nosso, beleza? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? É uma coisa simples, eu quis fazer mais simples para que vocês entendam, mas mais tarde a gente vai ter uma coisa mais automática, uma coisa mais legal assim, que você clica, vai mudar o texto, você espera um tanto tempo, ele vai mudar automaticamente, sozinho. Então é isso que o uso das variáveis nos possibilita, tá? Ele traz umas coisas mais dinâmicas, umas coisas mais que se alteram com o tempo, ou com algum evento que ocorre, algum clique, alguma coisa que o usuário faz na tela ou no programa, né? Então é uma coisa mais legal assim, fica legal. Então esse é o princípio, né, de se usar a variável, beleza? Do porquê de se usar a variável. Então é isso aí, galera. Valeu!